Uma ideia que está sendo ventilada num eventual governo Michel Temer é dar independência de direito ao Banco Central e mudar o seu mandato, não só olhando a inflação, mas também o emprego. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, a independência de um banco central, ela tira, obviamente, qualquer dúvida quanto às decisões que venham a ser feitas em cada um dos copons ou cada uma das reuniões, porque eles passam a ser mais objetivos e não há mais aquela dúvida de, bom, pode ser que um dos diretores tenha reagido de maneira diferente do que ele eventualmente fosse a sua opinião, porque ele tem medo de que pudesse ou não vir a ser substituído quando você não tem um Banco Central completamente independente de fato. Então, isso traz certamente mais robustez às decisões do Banco Central e evita qualquer dúvida que o mercado possa vir a ter. O mercado terá muito menos razão ou sim, uma razão para poder crer que aquela decisão não foi eminentemente técnica e poderia ter havido alguma função política naquela decisão. Então, as razões serão muito mais objetivas e o mercado também terá essa visão. E quanto à expansão do mandato do Banco Central, de não só olhar a inflação, mas olhar emprego também? Bom, isso é uma função, por exemplo, que o Fed tem. Quer dizer, ele não olha simplesmente a inflação, ele olha também o crescimento. Obviamente que nisso você vai ter que ter, então, uma ação, uma integração muito maior com o Ministério das Finanças, né, da Fazenda e do Planejamento. Obviamente, o Banco Central sozinho, se ele tiver que atuar para manter um determinado grau de crescimento completamente sem conexão com o que está sendo feito pela Fazenda ou pelo planejamento, poderá ter decisões que não sejam as mais eficientes. O que eu quero dizer com isso é que se você tem um Banco Central que tem que perseguir o crescimento a qualquer custo, mesmo quando as decisões de outras áreas são menos robustas ou são, vamos dizer, mais políticas do que seriam aquelas do Banco Central, você vai ter pode ter um conflito de interesses ou um conflito de objetivos nessas decisões. Então, certamente, isso vai exigir um trabalho, uma coordenação muito mais forte entre uma fazenda e o Banco Central e também o Ministério do Planejamento. E as duas coisas juntas, elas combinam, elas ajudam a condução da política monetária, a independência e a mudança no mandato? Olha, obviamente você lutar ou ter dois objetivos é sempre muito mais complexo do que ter somente um. Então, um mandato de um Banco Central onde ele tem que olhar simplesmente pelo atingimento de uma meta de inflação é um mandato muito mais simples do que um mandato onde você tem que equilibrar as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, o fato de você ter esses dois objetivos e, além de ser independente, sem dúvida, é favorável à independência. Quer dizer, de novo, eu volto ao mesmo ponto que eu tinha falado antes, as decisões não serão mais questionadas quanto a um possível influência política. Ou mesmo que elas venham a ser questionadas, esse questionamento vai ser muito mais fraco.